Cheguei um pouquinho mais tarde hoje. Não olhe muito pro meu rosto que eu estou cansada. Mas faz parte da vida. E a gente vai ler hoje João 13, certo? É uma parte um pouquinho triste que começa o sofrimento de Jesus, então toda vez que eu leio me incomoda, me dói o coração. Mas ainda porque as pessoas só lembram das profecias. Talvez amanhã eu faça isso. Se eu conseguir fazer hoje, amanhã eu leio. As duas profecias de Jesus, as profecias... Eu vou ler como é a missão do Messias e vou botar mais profecias para chamar mais atenção, para vocês saberem que tinha duas profecias. Jesus podia vir e ser vitorioso e realizar o reino dos céus há 2000 anos atrás, se o povo escolhido da época, os judeus, tivesse entendido, aceitado e apoiado ele nessa missão. No entanto, como não houve essa compreensão, os líderes sabiam da verdade, sabiam de tudo, mas para não entregar tudo ao Filho de Deus, queriam matar até Lázaro, como a gente leu ontem, né? Isso é muito triste, porque não é isso que o Deus do Velho Testamento também ensina. Ensina a não dar falso testemunho, ser sincero. Então, quando a gente vê as coisas acontecendo, pense como foi a vida de cada um, porque, como disse Paulo, cada um vai receber aquilo que fez, aquilo que plantou, né? E além da lei que Jesus disse. No Velho Testamento, né, dizia assim, olho por olho, dente por dente. Com Jesus falou semelhante, mas não para a gente fazer. Que a lei cósmica se responsabiliza com isso. Certo? Certo? Então vamos começar. Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiros pais. Boa noite, Jesus. Bondoso Pai, te pedimos que o Senhor possa estar conosco neste momento, para que possamos entender vossas palavras, ler, Pai, e compreendê-la e botar em prática, já que já estamos vivendo a segunda vinda do Messias, como Jesus disse, quando visse tudo isso, ele estaria à porta. Permita que cada um de nós possa encontrar Jesus, compreender o que é a ressurreição, que na época de Jesus ele queria realizar o reino dos céus na terra, como ele disse a Pedro, eu entrego a ti a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Para poder ter o reino dos céus, começa dentro de nós, como Jesus disse, o reino do céu está dentro de nós. Nossa mudança terá tudo que está errado, tudo que é corrupto, tudo que é imundície, tudo que é iniquidade dentro de nós. E assim, Pai, podermos ter voz dentro de nossa mente, nosso coração, nosso dia, nossas práticas diárias. Permita que cada um de nós compreenda, estude, ore para ter inteligência, cada um de nós, para ter essa inteligência espiritual. Quando Pai, eu sei que foi mais fácil para mim compreender, porque o Pai Mun e a Mãe Mun nos ensina a ler a Bíblia através do princípio divino, do livro Princípio Divino, que é o estudo da Bíblia, onde ele revela as coisas, Pai, que a gente não conseguia ver. E tão clara e tão profunda que nós passamos a amar mais de Jesus, passamos a respeitar a vossa dor e a vossa tristeza por ter que ter entregue o vosso filho para a segunda profecia, quando na realidade era para ele ser rei e viver, como disse ontem, a gente viu que ele dissesse, mas disseram que o Messias vinha para ficar para sempre. Eles deixariam o legado dele para sempre através das 3 bênçãos, realizando as 3 bênçãos e também realizando e levando as pessoas a realizar o que vai ser realizado na segunda vinda do Messias com o terceiro Adão e a terceira Eva. Então, por favor, esteja conosco, nos dê sabedoria para ler. Te peço e te agradeço em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiós. Gente, às vezes eu tô... É porque eu ontem levei uma queda e bati o joelho, o pé que é operado e o quadril, para não cair de cara no chão. Então eu tô um pouquinho de dor. Não, um pouquinho, mais ou menos. Então, já que a gente já leu, hoje eu queria... Boa noite, seja bem-vinda, irmã. Eu perdi aquele outro Face. Eu tinha outro Face, mas o Facebook começou a bloquear e eu terminei perdendo 2 Face. E agora que eu estou encontrando as pessoas novamente. Então, muito obrigado por estar aqui, seja bem-vindo. Viu? Tem uma... Gente, eu sempre digo e continuo insistindo em cantar. Eu não sei onde está o livro, não está aqui, que pena.
tudo bem. Eu ia cantar uma música que eu gosto muito, mas eu vou dizer só um pedacinho dela, que é assim: você trabalha sozinho, pois o povo da cidade a responsabilidade não quer não. Cumpra a parte que é sua, ela é sempre importante. Meu irmão, vou ajudar muito você. Hoje minha voz está rindo. O importante é a nossa, o importante é a nossa, o importante é a nossa. Creia em mim, creia em mim. Então, mesmo que as pessoas não queiram ouvir, quando você vai dar testemunho e vai falar a verdade, não se preocupe. O importante é que você faça a sua parte. No mais, o Pai Celeste, quando você diz uma verdade, o Pai Mundo diz que quando a gente está dizendo a verdade, por isso que a verdade de Jesus permaneceu através de mais de 2000 anos, né, que a gente já passa de 2000 anos. Por quê? Porque era plena verdade, então ela se espalha, mesmo que as pessoas não gostem, mesmo que as pessoas pensem que podem mudar a Bíblia, a verdade permanece. Não é como os comunistas, né? A ideologia comunista tem um dito que diz assim: uma mentira dita 1000 vezes vira verdade. Infelizmente para eles não vira. E felizmente para nós não se torna uma verdade. A verdade é eterna e ela vai passando. Mesmo que você não aceite, ela fica na sua mente. E quando ela chega no seu coração, você muda de vida. Então agora vamos ler. Vamos ler, né? Às vezes eu não quero vir ler, mas aí alguém vai lá no Messenger e diz: não vai ler hoje não, aí eu termino vindo. Às vezes eu não quero ler, não é por não querer ler, porque às vezes eu estou bastante sentindo dor. Mas faz parte da vida, né? Isso quer dizer que eu estou viva. Vamos lá, João 13:1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, de partir deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus discípulos próprios e que estavam no mundo, ele amou até o fim. E, terminada a ceia, sendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, o filho de Simão, que o traísse. Olhe bem, gente, eu quero que vocês entendam isso aqui, ó. Eu vou até grifar um minutinho só para quando eu publicar ficar em caixa alta. Ó. Tendo já o diabo posto no coração de Judas. Ou seja, as pessoas... Teve uma pessoa, que eu não vou citar o nome, 2 pessoas que eu vi no Instagram dizendo que Jesus matou, como é que Deus matou Jesus. Gente, isso é uma estupidez tão grande. Você acha que Deus, sendo Deus de amor, ele é de justiça também, mas é sobretudo de amor, passou 4000 anos para poder enviar Jesus? Ele não mandou aí o Messias, não. Ele preparou a descendência quase lutando sozinho. Quando a gente lê o Velho Testamento, quando leio o Velho Testamento, eu fico de certa forma aborrecida. Não vou dizer outra palavra não, aborrecida. Porque Deus fazendo e o povo blasfemando, Deus fazendo e o povo reclamando, Deus fazendo e o povo errando. E ele praticamente carregou o povo sozinho, no empurrão, sacrificando os que ficavam na frente, né? A gente lendo Moisés, quando terminar o Novo Testamento, eu volto para o Velho. Então, como é que Deus, para mandar Jesus, ele trabalha 4000 anos, trabalhando uma linhagem para ele vir sem pecado, sem nada a ver com Satanás, numa linhagem preparada, limpa pelo Pai Celestial, e depois veio só para morrer na cruz. Ele fazia isso na época dos bárbaros. Era muito mais fácil, o mundo estava salvo. Mas não tem ninguém salvo. Paulo recebeu Jesus, revelação de Jesus depois da crucificação. E, no entanto, eu vou repetir a frase que ele disse: se dissermos, não temos pecado, fazemos dele um mentiroso e sua palavra não está em nós. Então, nós recebemos a oportunidade que, através da palavra de Jesus, até encontrar a segunda vida, quando a gente encontra, as coisas mudam, né? Mas até encontrar a segunda vida, nós temos a oportunidade de estar ligado espiritualmente com Jesus. Mas nosso corpo, como diz Paulo, veja em meus membros outras leis que me prendem debaixo da lei do pecado. Então a gente tem que vigiar todo dia, trabalhar todo dia. Então Satanás usou pessoas. Satanás usou pessoas para destruir Jesus. Usou os líderes religiosos, os fariseus, os escribas, entendeu? Usou o povo, influenciou o povo para o povo pedir a morte de Jesus, em vez de soltar Barrabás, um ladrão, em vez de soltar o Filho de Deus.
e pela covardia dos líderes, né, lavou as mãos pensando que ia se livrar. Não tem nada a ver com o sangue desse justo. Lógico que tem. Ele tinha o poder de mudar a história e não mudou. Mas vamos lá voltar para João. Eu quero só que vocês entendam que não foi Deus que crucificou Jesus. Existia essa possibilidade se o povo não acreditasse. Foi o diabo posto no coração de Judas. Satanás está por trás, porque ele não podia chegar diretamente, ele usou o povo. Porque tinha a porção de responsabilidade das pessoas aceitar Jesus e ajudá-lo na missão. Jesus, sabendo que o Pai lhe entregará todas as coisas em suas mãos e que havia saído de Deus e que iria voltar para Deus. Por que Jesus diz isso? Qual foi todas as coisas que Deus entregou para Jesus? Ele entregou o trabalho de preparar a segunda vinda para o Messias, a linhagem toda de novo. Por quê? Porque quem preparou anteriormente foi os anjos com ordem de Deus através dos profetas, né? Certo? Vamos lá. E dos sacerdotes do Velho Testamento. Olha, aí pronto. E levantando-se da ceia, colocou as suas vestes ao lado, ou seja, Jesus tirou a roupa, tomando uma toalha, cingiu-se. Então ele deve ter tomado banho, porque cingiu-se quer dizer enxugou-se. Olhe bem, depois que ele tomou banho e se enxugou, ele pôs a água em uma bacia, a água que tirou do corpo dele. Ele não ia sacrificar o corpo dele, a vida física dele, o Espírito é eterno. Por nós, olha o que ele faz. Colocando em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, porque ali tem energia da vida de Jesus. Ele tomou banho e pegou a mesma água do banho e lavou os pés dos discípulos, para que por onde ele andasse, a energia de Jesus, a abundância de Jesus, as autoridades que Jesus deu estivesse com ele. Olhe bem. E lavou os pés dos discípulos, limpando-los com uma toalha com a qual tinha se enxugado. Cingia, se enxugar. Aproximou-se então de Pedro, e Pedro disse: Senhor, tu lavarás meus pés? E respondeu Jesus e disse: O que eu faço tu não sabes agora, mas depois entenderás. E é lógico que ele deve ter entendido, né? Eu entendo que o Pai Mundo nos revelou. E disse Pedro: Tu nunca lavarás os meus pés, respondeu Jesus. Se eu não lavar, tu não tem partes comigo, porque ali tinha uma cerimônia especial que Jesus estava fazendo para a energia do corpo santo dele ficar na caminhada daquelas pessoas, estar com ele. Ó, se eu não lavá-los, tu não tens parte comigo. E disse Simão Pedro: Senhor, só quando ele disse que não ia ter parte com ele, é o pé caminhar, né? Carregar o corpo, carregar o peso, né, que viria sobre eles, né? E Pedro disse: Senhor, não só os pés, mas também minhas mãos e minha cabeça. Bichinho. E disse Jesus: aquele que se lavou não necessita ser lavado. Quer dizer, a cabeça e os mais vocês tinham ser lavado, né? E se não os pés, porque no mais está limpo. E vós está limpo, mas não todos que estavam ali. Mas Pedro estava limpo de coração naquele momento com Jesus, né? Jesus estava preparando nessa cerimônia ele segurar o peso que viria sobre o corpo deles, ele segurar e ter força para seguir caminhando na palavra de Jesus, né? Porque depois Jesus disse que ele ia passar isso para as outras pessoas, né? Jesus deixa, mas as pessoas, como não entenderam, fica difícil passar uma coisa que você não entende, não é verdade? Vamos lá. E disse Jesus: aquele que se lavou não necessita... desculpa. Porque ele sabia quem havia de traí-lo, e por isso nem todos estavam limpos. Porque o coração daqueles outros, nem Jesus ia passar, provavelmente Jesus não limpou os pés dele, não passou sua energia de caminhada, sua energia de aguentar para Judas. Assim, pois, após ter lavado os pés, tomou suas vestes e assentou-se outra vez, se vestiu e assentou-se outra vez. E ele disse: entendas o que eu vos tenho feito. Entendeste o que eu tenho feito? E eles ficaram calados, né? Porque não tem resposta. Vós me chamais de mestre, Senhor, e diz bem, porque eu sou. Né? E ele é. E se então sou seu mestre, vos lavo os pés, vós deves também lavar os pés uns dos outros, daqueles que estavam ali, carregai o fardo um do outro. Paulo entendeu muito bem. Porque eu vos deixo um exemplo, para que, como eu fiz, faças
vós também. Na verdade, obrigado, Jesus. Na verdade, eu vos digo, o servo não é maior do que o Senhor, nem o enviado é maior que o que enviou. Olhe bem, ele diz aqui, gente, o seguinte: por que Jesus foi enviado? Por Deus. Então ele declara aqui que ele não é maior do que Deus. Ele é filho de Deus. Existe uma hierarquia, mesmo que ele esteja ligado. Nós somos, todos temos um pai e uma mãe, né? Mas estamos ligados. Mas não quer dizer que eu sou minha mãe, porque eu tenho uma ligação tão íntima. Se minha mãe acontecer alguma coisa, eu sinto onde eu estou. Ou que os meus pensamentos podem confundir com os pensamentos e falar igual. Não, Jesus estava conectado 100% com os pais celestes, né? No entanto, Deus era o pai e ele era o filho. E ele deixa isso claro, ele não é maior do que Deus. Ele é filho de Deus, Deus é o pai. Isso está no João 13:16. Na verdade vos digo, o servo não é maior do que o Senhor. Ninguém é daqui que estava seguindo, ninguém era perfeito, então não podia ser maior do que Jesus. Nem o enviado é maior do que aquele que enviou, nem ele é maior do que Deus. Se sabeis essas coisas, felizes são os que praticam, ou seja, seja humilde, faça o que eu estou dizendo, obedeça meus mandamentos, né? Porque ele é o maior. Eu não falo de vós, eu não falo de vós, de todos vós. Eu conheço aquele que escolhi, mas para se cumprir a escritura, o que comeu pão comigo levantou contra mim seu calcanhar. Não diz quem é que levanta o calcanhar? A serpente lá em Gênesis. Ou seja, está perseguindo Jesus, né? O calcanhar fica atrás. Agora vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer, creia que eu sou ele, ou seja, eu sou o Cristo enviado pelo Pai. Na verdade vos digo, quem recebe aquele que me enviou, quem recebeu um dos discípulos, a mim recebe, e até hoje recebe isso. Quando você está ensinando a palavra do Pai, quando você está ensinando os princípios divinos, quando você está dando testemunho, quando você está lendo a Bíblia com alguém e a pessoa aceita, está recebendo na casa o dono da palavra. O dono da palavra pode ser o pai, mãe, ou Jesus. Entendeu? É isso que Jesus está dizendo aqui. Na verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem foi que enviou Jesus? Os pais celestiais. Deus e o Espírito Santo. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito, entristeceu, perturbou o espírito dele em tristeza. E testificou dizendo, na verdade vos digo, de que um de vós há de me trair. É muito triste, né? Você vê que você estava ali dividindo conhecimento, dividindo a vida, ia lhe trair. Mas foi tomado por Satanás. Então os discípulos olhou um por outro duvidoso sobre quem ele falava. Ora, achava-se se inclinado sobre o peito de Jesus e dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. É bom dizer o seguinte, isso não tem prova, só em livro apócrifo que eu vou dizer. É o seguinte, tinha um irmão, eu acho que era Tiago, não sei se o maior ou o menor, que era irmão de Jesus, irmão mais novo, lógico que ele era o mais velho. E aí ele sempre estava, quando ele cresceu, ele começou a seguir Jesus. Então ele sempre estava agarrado com Jesus. Que era tipo irmão, né, menor, caçula. E olha o que é, então ele quem estava deitado no peito de Jesus. Isso só tem livro apócrifo, viu? Não tenho como provar para vocês. Simão Pedro, portanto, acenou para ele para que perguntasse quem era aquele que ele falava. E inclinou-se ele sobre o peito de Jesus e disse, Senhor, quem é este? E Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o bocado que eu mergulhei. Porque ele morava num vinho, né? E quando ele mergulhou o bocado, deu ajuda, Iscariote, filho de Simão. E após, olhe bem outra fase no 27. Presta atenção para ninguém dizer que foi vontade dos pais celestiais matar o próprio filho. Tinha duas profecias. Se o homem assumisse a responsabilidade, Jesus conseguiria realizar o reino do céu e da terra. Se não conseguisse, a vida física de Jesus, que valeu para a humanidade até a chegada da segunda vinda, seria dada para abrir um caminho espiritual entre nós e os pais celestes através de Jesus. Então, olhe bem, olhe o que está aqui na Bíblia. E após o bocado, após o bocado, quando ele pegou, né? Então,
entrou nele Satanás. Então Jesus disse: o que tu faz, fazer logo. Ou seja, Satanás entra em Judas. Por isso que depois, né? E porque, agora me diga uma coisa, oxe, mas Judas não era um discípulo de Jesus? Como é que Satanás entrou em Judas? Lembra, nas partes anteriores, a gente leu que ele metia a mão no dinheiro, ele roubava dinheiro público, porque aquele dinheiro era usado para as viagens, para divulgar a boa nova de Jesus e para sustento. E Jesus dizia assim, tem uma parte que Jesus diz: olha, vai na frente e recolhe os dízimos e as ofertas, tira o que a gente vai precisar e o mais das as viúvas e os órfãos. Por quê? Quando morria, ou a mulher ia mendigar com os filhos, os órfãos, ou ela se prostituía. Então, para evitar isso, que ela sofresse e que não se perdesse, Jesus pegava e dava aos pobres. Jesus não pegava dízimo para ficar com carro de luxo, para viajar na primeira classe, para comprar roupa de marca, sapato de marca. Não, ele pegava, esse é o ensinamento também do Pai Mundo. Se as pessoas mudam agora, quando você chegar na terceira bênção, você tem seu dinheiro, seus custos, do seu suor, e mesmo assim você ainda vai ajudar outras pessoas. Mas você não pode pegar o dinheiro do dízimo, uma oferta, e usar como fosse sua. Você só pode usar aquilo para o público, entendeu? Você tira a despesa da igreja, o resto você tem que fazer o que está dito para ser feito, servir os outros, ok? Então, por isso que Satanás pôde entrar em Judas, porque ele usou dinheiro público, ele já tinha um braço lá com Satanás, ok? Vamos lá. E Satanás, lembra que diz que Satanás, aqui em cima a gente leu que Satanás já estava no coração de Judas. E quando ele tomou o vinho e o pão, ele entrou em Judas, ele tomou posse. E então Jesus disse: vai, o que tem que fazer, isso faz obra. Ora, nenhum homem na mesa sabia o que intenção falava isso, porque ninguém sabia que Judas ia entregar Jesus para ser crucificado, que ia vender Jesus por 30 moedas, né? Porque alguns deles pensavam que como Judas tinha a bolsa, ele administrava o dinheiro arrecadado, Jesus tinha dito para ele comprar alguma coisa que são necessários para a festa, ou que desse algo aos pobres. E ele não tendo recebido o bocado, ele então, tendo recebido o bocado, saiu imediatamente, e era noite. Portanto, tendo ele saído, disse Jesus: agora a glória do Filho do homem, e Deus glorificará-se nele, porque Jesus aceitou dar vida. Porque se Jesus dissesse que não ia dar vida pela humanidade, Satanás tomava posse do mundo por 40 mil anos. O pai explicou isso pra gente, pai Munha Mãe, certo? No entanto, ele glorificou porque ele cumpriu, mesmo sabendo que ia perder a vida, ele deu a vida física, renunciou à segunda e à terceira bênção em prol de toda a humanidade, até a chegada da segunda vinda do Messias. E aí Deus é glorificado porque Deus preveu isso. E Jesus não era nem gerado ainda, né? Deus passou 4 mil anos preparando a vinda de Jesus. E preparando a mãe de Jesus, a linhagem de Jesus. E aí Deus se glorificou em quê? Eu disse, meu filho aceitou ofertar-se, já que o povo não o aceitou, não cumpriu responsabilidade como o povo escolhido. Lembre da, como chama? Parábola da vinha, que Jesus descreve tudo isso, ok? E se Deus é glorificado nele, também Deus glorifica-se em si mesmo, imediatamente a glória dele. Na glória de Jesus, Deus cumpriu o que ele tinha prometido. 2 profecias, uma se realizaria. Infelizmente, o povo não aceitou, os líderes religiosos criticou, os perseguiu e levou à cruz, né? Matou ele, como matava os piores bandidos. A cruz é o símbolo, é a arma que matou Jesus. Então Jesus disse: filhinhos, ou seja, Jesus deu vida espiritual a todas aquelas pessoas que estavam ali. Então eram filhos espirituais de Jesus. Olha o mérito. Ainda por pouco eu estou convosco. Vós me buscai. E eu disse aos judeus: para onde eu vou, não pode ir. Eu também agora vos digo. Que ele iria para um lugar que os discípulos não poderiam ir. Essa parte é muito triste. E um mandamento eu vos dou, ele vai repetir de novo, entre eles, para não haver divergência, quando um dos líderes se afasta, as pessoas não podem estar conectadas só na pessoa, tem que estar conectado também no que ela ensinou. Eu vou respeitar os ensinamentos do pai, eu vou respeitar o ensinamento da mãe, eu vou respeitar o que Jesus me ensinou. Então eu demonstro amor por ele, entende? Aí Jesus alerta ele de novo, ó.
Um novo mandamento eu vos dou, que vos amei uns aos outros, não só o povo, mas uns aos outros, como eu vos amei, e que vos também amais uns aos outros. Certo? Como eu amo, vocês amem uns aos outros. Ok? Nisto todos os homens conhecerão que sois os meus discípulos, se tiveres amor um pelos outros. Então, olha bem, quando há distinção na igreja, quando há desavença, quando há desacordo, quando há perseguição dos irmãos, desculpa, não era para abrir isso, desculpa. Quando há briga dentro da própria instituição, mostra que não tem Deus. Que você, aquela pessoa que está causando isso, que está fazendo o inferno, não é que a instituição não tenha. É que a determinada pessoa que está infernizando, querendo tomar os filhos espirituais dos outros, querendo tomar os méritos dos outros, falando mal um do outro, aquele também o coração está possuído pelo diabo. Não importa se você... Judas estava na mesa com Jesus. Não importa que você está na mesa com o Senhor da segunda vinda. Não importa se você passou um tempo conhecendo e fazendo as vontades, mas se você está fazendo isso, você deu oportunidade de Satanás entrar no seu coração. Toda vez que você acusa alguém, toda vez que você joga um contra o outro, toda vez que você faz inferno, você está cedendo seu coração e seu sentimento para o diabo. Então vamos ficar em alerta para não fazer isso. Vamos nos esforçar para amar. Se você não consegue amar, pelo menos respeite. Né? Respeite e não queira roubar os méritos, nem a posição, nem os filhos dos outros. Isso é muito sério. Boa noite, Roseli, seja bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui. Entendeu? Então Jesus mostra isso aqui. O desejo de Jesus para nós não foi só para os discípulos, são para nós. E ele diz, eu vou repetir de novo, um novo mandamento eu vos dou. Isso é João 13:34. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que vos também vos amem uns aos outros. E nisto, já é o 35, todos os homens conhecerão que sois meus discípulos, porque está seguindo os ensinamentos, imitando Cristo, né? E se tiveres amor um pelos outros. Quem ama não engana, não rouba, não levanta falso testemunho, não fala mal, não deseja mal. É um inúmero, né? Porque você só faz... Se você quer uma coisa para você de bom, você tem que lembrar que fazer isso para os outros. Não, tudo que quer que os homens vos faça, fazer a eles primeiro. E disse Simão Pedro, Senhor, por onde tu vais? Não podes me... Para onde tu vais? E Jesus respondeu, para onde eu vou? Tu agora, porque depois todos eles seguiram, menos João, né, o irmão de Jesus, eu acho que era o encostado, não sei, menos ele, todos os outros morreram de morte violentas, né, porque o caminho do mestre foi seguido pelos discípulos. Então eles respondeu, para onde eu vou? Tu agora não podes ir me seguir, mas depois me seguirás. E aconteceu, né? Lembra que Pedro diz assim, eu não sou digno de morrer como meu Senhor. E aí crucificam Pedro de cabeça para baixo. O povo religioso daquela época era bem cruel, eu não vou dizer o nome, mas parecido com Judas. E disse Pedro, Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Por ti daria a minha vida. Olha a tristeza do que Jesus vai falar, desde quanta dor deve ter chegado no coração do Pai Celeste e de Jesus. Respondeu-lhe Jesus, tu darias a tua vida por minha causa? Na verdade, eu te digo, não cantará o galo até que tenhas negado por 3 vezes. E aí acaba aí esse capítulo. Mas já começa a tristeza do coração do Pai, a tristeza do coração de Jesus. Porque Jesus veio, como Paulo diz em Coríntios, 2 Coríntios, se eu não me engano, eu sempre confundo, gente, me perdoe, é por causa da dilexia também dos neurônios que eu perdi com a paralisia, né? Como é? Peraí. Vamos ver. 1 Coríntios 2:8. Aí, ó. Diz assim, ó. Nenhum dos governos desta era ou deste mundo
compreendeu essa sabedoria, pois se tivesse entendido quem era Jesus, né, que era o Cristo, o Messias, tão esperado, não teria crucificado o Senhor da glória. Isso está em 1 Coríntios 2,8, ok? Então, olhe bem como é triste. Ninguém o compreendeu, ninguém viu Jesus como o Filho de Deus. E ele não foi crucificado como Filho de Deus. Ele foi crucificado como um falso. Tanto que mesmo depois da morte dele, os discípulos eram perseguidos, chamados de seita. Entendeu? Então, a gente tem que tentar cumprir o que Jesus deixou para poder chegar na segunda vinda. Sem compreender Jesus, vai ser difícil as pessoas enxergarem a segunda vinda. Certo? E as pessoas que escutam, Jesus preparou para receber a segunda vinda desde o ventre da mãe. Como ele disse que aconteceu com ele, vai acontecer também com a segunda vinda do Messias, com terceiro Adão e terceira Eva. Então, por hoje é isso. Muito obrigado por estar aqui. E vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiros pais, amado Jesus. Te peço que o Senhor possa estar conosco e nós possamos cumprir vossas palavras para viver nessa era, Pai, que estamos, uma era de ouro, mas também muito, muito séria, porque já estamos vivendo na era do Senhor da segunda vinda, onde o terceiro Adão e a terceira Eva chega, Pai, na terra para desarmar as armadilhas de Satanás, que Jesus preparou por mais de 2000 anos, por 2000 anos a chegada, Pai. Por favor, permita que a humanidade se prepare para que encontre, Pai, para que compreenda, para que estude como foi a vida de Jesus. Porque, como Jesus disse, quando o Messias vier, ele não disse quando eu vier, ele disse, quando o Messias vier, porventura achará fé na terra, e nosso mundo está tão diferente. As pessoas se apegaram a dogmas, se apegaram a cultivo. As igrejas hoje estão como na época de Jesus, como comércio, vendendo coisas que na realidade não tem nada a ver com vossa palavra, Senhor, como óleo, roupas, etc, etc. Para Jesus, para os pais celestiais, o mais importante para os verdadeiros pais é que nós pratiquemos a palavra no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. Por mais difícil que seja, nós temos que nos esforçar para permanecer do lado certo, cumprindo e fazendo a vossa vontade. Como Jesus disse, porque me chama Senhor, se não cumpre os meus mandamentos. Na segunda vinda não será diferente. Por favor, ilumina todas as pessoas que estão aqui. Toma posse do Brasil, Senhor. Protege nossos bebês, nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes. Unifica, Pai, a Coreia do Norte e do Sul para que aquelas famílias parem de sofrer. Levanta os Estados Unidos pelos irmãos peregrinos, que eles venham influenciar os grandes religiosos para levar a verdade, sem dogmas, sem mentiras, sem invenções, criando coisas que não estão na palavra de Cristo. Por favor, Senhor, faça com que os olhos das pessoas se abram, o coração também, para que eles possam se preparar para o grande ou terrível dia do Senhor, como diz a Mãe Moon, grande para aqueles que estarão com os pais celestiais, com verdadeiros pais, terrível para aqueles que estão longe dos pais celestiais, dos verdadeiros pais e de Cristo, verdadeiramente, porque Jesus estará como Moisés trabalhando junto com a segunda vinda. Bondoso Pai, por favor, permita que o Brasil se levante para ser a terra da promessa, que ajudará as outras nações com essa terra abençoada, que, como diz já Pedro Vaz de Caminha, que plantando aqui tudo se dá. Não permita que Satanás tire ou danifique esse solo que o Senhor deu, não para só nós, mas para todos o mundo, Pai, usufruir do bem, mas em harmonia com os respeitos necessários, não tomando as coisas dos outros, não invadindo as coisas dos outros. Que invade e toma é Satanás, não é de Deus. Por favor, proteja nossas autoridades dos três poderes, desde os federais até os municipais. Guia para que as pessoas abram a mente e o coração para fazer o que é certo, porque já o tempo estreita, Pai. O julgamento já começou e nem eles estão percebendo. Por favor, alerta nossas autoridades, não só dos três poderes, mas também das Forças Armadas, das polícias, todos que estão na segurança do Brasil. Permita que eles se levantem, todas as autoridades, a favor dessa nação e do seu povo. Coloca os anjos da guarda junto a eles, Senhor, para guiá-los no caminho certo, para que eles cumpram a missão que foi o Senhor que deu. Ninguém chega num posto grande sem que o Senhor não tenha um propósito do bem para eles. Pai Celestiais, por favor, esteja com todos que estão aqui nesse momento, para que nós possamos nos tornar fortes, seguindo a voz, as vossas palavras,
espalhando, Pai, como disse a Bíblia, com voz de trombeta, não nosso desejo, não nossa vontade, mas as vossas palavras. A sua vontade tem que ser realizada através da terceira vinda do Messias, de Adão, e terceira vinda de Eva, a segunda vinda do Messias. Que o Senhor concretize em cada coração, para que possamos nos tornar cada dia mais filhos e filhas vossos. Abençoai as pessoas que estão aqui e, através dela, a família e a casa. Que nós possamos sempre estar sob vossa proteção e bloqueio dos maus. Te peço e te agradeço. Em nome do Santo Pai, Santo Filho e Santo Espírito Santo. Em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiós. Minhas irmãs, muito, muito obrigada, Roseli. Obrigada, Rosane. E até amanhã, se assim o Pai Celeste me permitir. Fique todos nas presenças dos Pai Celestial. Adiós.